Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma abordagem da CLT Livre acerca da reforma trabalhista. O assunto que abordaremos hoje diz respeito aos honorários advocatícios no âmbito da Justiça do Trabalho. A reforma trabalhista, como todos sabem, ela implementou algumas modificações bastante interessantes, bastante polêmicas, é verdade, neste assunto, e é um pouco sobre essa questão que falaremos a partir de agora. A primeira coisa que devemos ter clareza nessa sistemática é que nós temos uma diferença bastante significativa entre os honorários advocatícios no âmbito do processo civil e os honorários advocatícios no âmbito do processo do trabalho. Nesse aspecto, é importante a gente fazer uma distinção que permeia todo esse debate. Essa discussão, ela se refere a uma questão de assistência versus a uma questão relativa à sucumbência. De uma maneira preliminar, introdutória, o que nós temos na Justiça do Trabalho, nos moldes como vige atualmente, não é uma condenação em honorários advocatícios pautada pela lógica da sucumbência, e sim uma condenação que tem origem na assistência. Isso é importante a gente ressaltar porque vai fazer então com que nós analisemos as questões sob dois ângulos bastante distintos. A CLT, nos moldes atuais, ela não tem um regramento específico sobre essa questão honorária. Então, muito daquilo que se vê nos julgados, nas jurisprudências, enfim, é pautado pela lógica do TST. Ou seja, o TST, a partir de uma súmula, a súmula de número 219, ele criou uma espécie de regramento que baliza a condenação em honorários no âmbito da Justiça do Trabalho. Esta súmula, no inciso 1, ela já nos dá uma introdução acerca da lógica assistencial que vigora no âmbito trabalhista. Como vocês podem ver aqui na nossa tela, a condenação honorária no âmbito da Justiça do Trabalho não decorre pura e simplesmente da sucumbência. Ou seja, na Justiça do Trabalho, por força desta súmula, não vigora uma lógica sucumbencial no sentido de quem perdeu, pagou. Ou seja, quem decaiu mais, quem deixou de lograr êxito em relação aos seus pedidos. Não é esta a sistemática que vigora para que se afira esta condenação ao pagamento de honorários. Dentro dessa súmula 219, no seu inciso 1º, o que nós temos é que, para haver a condenação em honorários advocatícios, dois requisitos devem estar concomitantemente preenchidos. Ou seja, um primeiro requisito, previsto na letra A, que é a parte estar assistida por sindicato da categoria. Então, nessa lógica, nós temos duas situações. Ou o próprio sindicato, os advogados do sindicato, assistem a parte numa demanda judicial trabalhista, ou, muitas vezes, também como ocorre, o advogado, ele consegue um documento chamado de credencial sindical, ou seja, um documento que o advogado busca junto ao sindicato que o credencia para prestar esta assistência em nome do reclamante ou da reclamante. Então, uma vez o sindicato estando presente, uma vez o advogado portando esta credencial sindical, um desses requisitos já resta preenchido. O segundo requisito, por sua vez, é o requisito no qual a parte que vai litigar precisa estar sob o amparo da justiça gratuita, que é a previsão constante na letra B. Então, estes dois fatores somados permitem que exista uma condenação da parte contrária em honorários advocatícios. Mesmo havendo o preenchimento desses dois requisitos, a lógica honorária ainda é uma lógica assistencialista. Por isso, não falaremos em honorários sucumbenciais, mas sim em honorários de assistência judiciária. Essa sistemática prevista na súmula do 219, ela vigorou durante um tempo significativo e a partir da implementação do novo Código de Processo Civil de 2015, ela sofreu algumas alterações e passou a trazer também, não deixando de lado a lógica assistencial, mas passou a trazer também uma lógica sucumbencial. Então, como regra, nas lides que envolvem a relação de emprego, vigora o regramento previsto no inciso 1.
em que duas situações devem estar preenchidas. Por um lado, a assistência do sindicato e, por outro, a parte ter o benefício da assistência judiciária gratuita. Mas bem, no inciso 4 da mesma súmula 219, nós já vamos ver que esta lógica assistencialista, ela passa a uma lógica sucumbencial. Então, o que nós temos de previsão neste inciso 4º? Na ação rescisória e nas lides que não derivem da relação de emprego, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência, então a súmula remete-se a este termo sucumbencial e sai da origem assistencialista. Então, dentro dessa sistemática, o que nós vamos ter como norte para a fixação de honorários é o próprio Código de Processo Civil, na leitura do seu artigo 85 e seguintes. Então, não chega a ser um contrassenso, mas dentro da mesma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, nós temos duas origens relativas a honorários advocatícios. Uma origem assistencialista, para basicamente as lides que envolvem relação de emprego, e uma lógica sucumbencial para a ação rescisória e para as lides que não envolvem relação de emprego. Então, em termos gerais, por mais que haja esta vinculação à sucumbência no inciso 4, na grande maioria das situações, na grande maioria dos processos, o que se visualiza é a aplicação do inciso 1, no qual há a exigência, então, do preenchimento daqueles dois requisitos já comentados. Isso não é pacífico, apesar de ter este texto sumulado pelo Tribunal Superior, muitos tribunais regionais adotam postura um pouco divergente. Aqui podemos citar como exemplo o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região do Rio Grande do Sul, na qual se entende, a partir de uma súmula específica do tribunal, que para a parte contrária ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, basta que o obreiro esteja sob o amparo da justiça gratuita. Isso, obviamente, gera uma cisânia jurisprudencial, gera um conjunto de controvérsias que normalmente desemboca no Tribunal Superior, e aí a situação se resolve a partir da aplicação da súmula 219. Mas bem, esta situação que temos a partir da súmula, ela vai sofrer uma significativa alteração a partir da entrada em vigor da reforma trabalhista. Por quê? Porque a reforma trabalhista, no seu artigo 791-A, ela implementou de forma expressa, dentro do texto consolidado, a lógica da sucumbência no que tange aos honorários advocatícios. Então, o referido artigo, ele trouxe exatamente que ao advogado, mesmo que em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência na razão de 5 a 15%. E aí, a base para a fixação desse percentual vai variar, desde o valor da causa, do proveito econômico, enfim. Mas este artigo, então, que é implementado agora pela reforma, ele traz numa situação global, uma lógica sucumbencial a substituir uma antiga lógica assistencialista. Muitos advogados acabam comemorando este artigo por entenderem que isso vai gerar um tratamento mais isonômico àqueles que militam na área trabalhista. Porque antes, o que poderia acabar acontecendo? Um advogado atuando em prol de um reclamante, certo? Ele ser vencedor nos pedidos que formulou, mas por não portar uma credencial sindical, por não ser advogado do sindicato, ele não fazia jus à condenação em honorários por força da aplicação da súmula 219 do Tribunal Superior. Isso, na opinião de muitos, gerava uma desigualdade, porque alguns advogados, mesmo desempenhando o mesmo papel, com vigor, com eficiência, acabavam não fazendo jus a esta condenação honorária. Então, esse artigo, da forma como ele está colocado, no seu caput, ele não representa maiores problemas. Até, de certa forma, realmente ele parte de uma lógica mais isonômica e permite que a todos os advogados, mesmo que em causa própria, sendo vencedores, logrando êxito nas causas que patrocinarem, serão, então, merecedores destes honorários que agora passam a ter uma lógica sucumbencial. O próprio parágrafo 1º,
ele vai nos trazer outras situações em que também serão devidos honorários. Então, mesmo nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato da sua categoria, também serão devidos honorários. E esses honorários, a teor daquilo que está previsto no caput, serão honorários de sucumbência e não mais honorários de assistência. Então é importante nós ressaltarmos que nós temos uma troca, uma nova roupagem da questão honorária, agora muito fortalecida na lógica da sucumbência. Outra questão que decorre dessa regra sucumbencial no âmbito da Justiça do Trabalho, imposta pelo novo artigo 791-A da CLT, é a possibilidade de o juiz arbitrar honorários de sucumbência de forma recíproca, ou seja, não logrando êxito na plenitude dos pedidos ventilados na inicial, o que vai acontecer? Vai haver um decaimento por parte do reclamante e isso vai fazer com que o julgador ou a julgadora, na hora de fixar os honorários, pode fazer de acordo com o grau de decaimento, ou seja, poderão ser fixados honorários advocatícios de maneira proporcional e de forma recíproca, ou seja, tanto o autor quanto o réu terem uma parte neste valor fixado a título de honorários. Isso vai fazer, na nossa visão, com que também nas ações trabalhistas, nas exordiais trabalhistas, seja tomado um pouco mais de cuidado com pedidos muitas vezes aventureiros. Por quê? Porque isso pode significar uma condenação também do autor da ação. Situação pouco vista ainda antes desta reforma trabalhista. Então, como vocês podem ver aqui na nossa tela, no parágrafo 3º, foi colocado de maneira expressa: o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca. E uma questão já também contida no Código de Processo Civil, para traçarmos uma analogia, é a impossibilidade de compensação destes honorários. Ou seja, uma vez havendo a condenação recíproca, cada parte arca com os respectivos valores que foram fixados na sentença ou no acórdão. Bom, diante do que nós vimos até aqui, não nos causa maior preocupação aquilo que abordamos. A maior preocupação, uma questão bastante controvertida, muito combatida e que vai gerar bastante discussões no âmbito dos tribunais, é a previsão do parágrafo 4º do artigo 791-A. Esta redação tem vinculação direta com a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ou seja, percebam que o parágrafo 4º, ele coloca que, mesmo sendo beneficiário dessa justiça gratuita, mesmo a parte comprovando esta carência financeira, ao final do processo, na hora da condenação em honorários advocatícios, o carente financeiro pode vir a ter que arcar com estes valores. Isso, no nosso ver, é uma deturpação da regra da assistência judiciária, porque ela vai de encontro até mesmo à origem, à razão de ser da assistência judiciária, que visa justamente possibilitar que aqueles menos favorecidos, que não tenham condições econômicas de arcar com custas processuais, honorários periciais, honorários advocatícios, tenham que, ao final de um processo, não logrando o êxito no seu feito, tenham que arcar com esses valores. Esta situação, então, foi colocada de maneira expressa e, no nosso ver, isso pode significar um temor para os reclamantes, um medo dos trabalhadores de acessarem a Justiça do Trabalho por visualizar ali na frente uma eventual condenação. Então, o que o parágrafo 4º coloca enquanto redação? Percebam aqui na nossa tela. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar as despesas, as obrigações decorrentes da sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade. O que isso representa? Então, mesmo se a parte estiver sob o amparo da justiça gratuita, ela, se for condenada em honorários advocatícios, precisará arcar com esses valores. Esses valores serão retirados, primeiro, de uma eventual
condenação parcial. Segundo, se isso não for suficiente, de um outro processo que tramite na Justiça do Trabalho e que dali possam ser retirados valores para suprir esta condenação honorária. Este parágrafo 4º, na nossa visão, ele é claramente inconstitucional. Muitos autores, muitos operadores trabalhistas já vêm levantando esta cisânia, demonstrando, então, a afronta deste parágrafo 4º com o próprio texto constitucional, pois ele inverte completamente a lógica daquele que é beneficiário da justiça gratuita. Então, vocês imaginem alguém, uma pessoa que não possua condições econômicas de suportar o ônus de um processo, que não consiga retirar valores da sua própria subsistência para ter tocado adiante o seu processo. Uma vez não tendo êxito ou tendo êxito parcial, esta pessoa poderá vir a ter que pagar honorários. Ou seja, ao invés de ter uma condenação cheia, uma condenação global em termos de créditos trabalhistas, desta condenação poderão ser descontados os valores relativos a honorários. Então, na verdade, o que nos parece é que esse artigo, que ele inverte a lógica da assistência judiciária, ele foi colocado muito mais num sentido de impor um temor àqueles que querem acessar as portas da Justiça do Trabalho. Porque agora a parte, então, ela não só precisa se concentrar no seu processo, nos seus direitos, mas também ela fica com aquele medo, aquele temor de, ao final de um processo, mesmo não tendo condições econômicas, ter que arcar com algum valor referente a honorários advocatícios, coisa que nós não visualizávamos até este momento. Na nossa visão, como já falado então, este parágrafo 4º, ele vai completamente de encontro ao que determina o texto constitucional. Então, no seu artigo 5º, em um dos seus incisos, está lá expressamente colocado: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, por que nós estamos combatendo tanto este artigo? Imaginem só uma situação em que a parte comprova a necessidade de ter lhe deferido o benefício da assistência judiciária gratuita. Essa parte não tem condições econômicas de arcar com estes ônus sucumbenciais. Mesmo tendo esta garantia constitucional, pode ser que, se acaso mantido este artigo, essa parte precise pagar. E a pergunta é, vai pagar da onde? Vai retirar valores da onde? E aí o parágrafo 4º, então, remete que esses valores serão descontados de uma eventual condenação, seja parcial, ou de uma eventual condenação em um outro processo. Então, no mais, a reforma trabalhista, no que toca aos honorários advocatícios, ela nos parece que, em parte, ela é benéfica, justamente porque ela cria uma maior isonomia entre advogados, porque agora não tem mais essa vinculação assistencialista, essa necessidade de assistência por sindicato, mas, por outro lado, no parágrafo 4º, e não é apenas no parágrafo 4º, existem outras passagens que deturpam esta lógica da assistência judiciária, ela impõe um medo, ela impõe um temor, numa clara tentativa de reduzir, pela lógica da atemorização de uma eventual condenação ao pagamento real de valores e, com isso, impedir ou diminuir o número de ingressantes na Justiça do Trabalho. Isso não nos parece razoável, isso vai de encontro, como já dissemos, a esta lógica prevista no artigo 5º e, de outra forma, pode também significar uma vedação ao acesso à justiça, porque a parte, então, pode ficar com muito medo de, quem sabe, discutir em juízo algo que é bastante controvertido. De certa forma, teríamos que, nesse caso, analisar o que já acontece no âmbito do processo civil, porque lá, quando a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita, mesmo que ela for sucumbente no processo, ela não arcará com valores relativos a honorários advocatícios, às custas judiciais, a honorários periciais, enfim, por força de, no processo civil, ser aplicado, então, de maneira bastante realista, a lógica prevista no texto constitucional. Então,
Aqui nos parece que ainda teremos vários desdobramentos, já temos inclusive a notícia do ingresso de ações diretas de inconstitucionalidade, justamente combatendo essas previsões seletistas no sentido de restringir o espectro de alcance do benefício da assistência judiciária gratuita. Então, essa foi mais uma explanação de algum aspecto desse, sim, bastante controverso da reforma trabalhista. Voltaremos num outro momento, então, com outras nuances que cercam toda esta nova roupagem da legislação trabalhista. Até a próxima.